Doces ou travessuras? Essa foi a pergunta que eu ouvi de um grupo de crianças fantasiadas de duendes, fadas, demônios e fantasmas no dia 31 de outubro do ano passado. Provavelmente, a cena vai se repetir este ano. O Halloween, evento que nos países de língua inglesa só perde em popularidade para o Natal, vem ganhando cada vez mais espaço nas ações latino-americanas. E muitos, principalmente os cristãos, têm muitas dúvidas e sentimentos confusos a respeito desta data. Seria apenas uma festa inocente? Ou existe algo mais profundo e espiritual por trás dessa tradição? Neste vídeo, vamos conhecer a origem do Halloween, a sua relação com a bruxaria, o paganismo e o satanismo, e por fim, ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Meu nome é Fábio, seja muito bem-vindo ao canal Zambujeiro enxertado na Oliveira. Há algumas variações no modo de celebração e nos costumes folclóricos do Halloween ao redor do mundo, mas de um modo geral, os historiadores concordam que sua origem vem de um dia especial celebrado pelos antigos druidas. Os druidas eram os magos e feiticeiros da religião celta, o druidismo. Os celtas foram o primeiro povo ariano a se estabelecer na Europa, vindos da Ásia. Não por acaso, o druidismo possui muitas características em comum com algumas religiões asiáticas, como o hinduísmo, por exemplo. Como no hinduísmo, os druidas também acreditavam em reencarnação, em especial na transmigração da alma, que ensina que as pessoas podem nascer novamente como animais. Dos mais de 400 deuses adorados pelos celtas, 2 deles se destacam, e um deles está diretamente ligado às origens do Halloween. Um deles era o deus Sol, Belenus ou Belanus. Era celebrado no dia 1º de maio, que marcava também o início do festival de verão. E o segundo deles, e este é o de nosso particular interesse, é uma entidade conhecida como Samhain, proclamado como Senhor dos Mortos. O festival dessa época também ganhou este nome, Festival de Samhain. Seu dia especial de adoração era 31 de outubro, e marcava o início da estação de verão. Sacrifícios humanos eram oferecidos em ambas as ocasiões, tanto em honra a Belanus, como em oferta a Samhain. A Samhain era atribuído o senhorio sobre as almas de todos os mortos, tanto os bons quanto os maus. No dia 1º de novembro, iniciava-se o Ano Novo Celta. Por isso eles acreditavam que no dia 31 de outubro, último dia do ano celta, Samhain permitia que os espíritos dos que haviam morrido nos últimos 12 meses voltassem à Terra, para passar algumas horas com seus familiares em suas antigas moradas. As famílias costumavam adornar a casa e preparar banquetes para receber e celebrar a visita de seus mortos. Ressalta-se que o salvo-conduto temporário efetuado pelo Deus dos Mortos abrangia também os espíritos considerados malignos e perturbados. Acreditava-se que naquele dia, fantasmas, espíritos de bruxas e demais entidades malignas perambulavam pela terra e atormentavam os vivos, e por isso tinham que ser aplacados com ofertas de manjares, presentes e especiarias. Aí originou-se a tradição de doces ou travessuras. Segundo Lewis Spence, estudioso da cultura celta e de práticas ocultas, no Festival dos Mortos de Samhain, fogueiras eram acesas a fim de expulsar os mortos que percorriam os campos, aterrorizando o povo. Tições acesos tirados da grande fogueira eram carregados por toda a região. E quanto à abóbora sombria, ela pode ter se originado do costume das bruxas da antiguidade, de usarem caveiras com uma vela dentro para iluminarem o caminho até seus locais de conjurações e rituais. Mas entre os irlandeses, há uma segunda versão da origem, baseada na lenda do irlandês bêbado Jack. Segundo a lenda, um bêbado chamado Jack enganou o diabo, fazendo-o subir numa árvore para pegar uma maçã. Depois que o diabo subiu, Jack escavou o sinal da cruz no tronco da árvore para que ele não descesse. Jack então obrigou o diabo a jurar que jamais iria atrás de sua alma. O diabo, contrariado, jurou. No dia em que Jack morreu,
foi barrado na porta do céu por causa de sua bebedeira e egoísmo. Porém, o diabo também o rejeitou, cumprindo assim seu juramento. Ele então foi condenado a vagar pela terra. Quando estava saindo do inferno, ele estava com um nabo na mão e o diabo jogou-lhe uma brasa. Ele pôs a brasa dentro do nabo e desde então anda com sua lanterna de Jack, vagando entre o mundo dos vivos e dos mortos, procurando um lugar para descansar. Com o tempo, as abóboras acabaram substituindo os nabos, porque é muito mais fácil simbolizar o fogo do diabo dentro de uma abóbora do que dentro de um nabo. Uma lenda sombria, que embora pareça inofensiva, carrega forte simbologia ligada à condenação eterna e às trevas. Os antigos druidas também eram conhecidos por seus rituais de adivinhação. Crônicas de historiadores antigos como Tácito e Estrabão descrevem rituais brutais, em que vítimas humanas eram sacrificadas para prever o futuro. Quando o cristianismo se espalhou pela Europa, a prática de sacrifícios humanos foi proibida. Porém, as cerimônias de invocação dos mortos e adivinhações continuaram, principalmente entre os povos da Escócia e da Irlanda. No século XIX, durante a Grande Fome Irlandesa, muitos emigraram para a América e levaram consigo suas tradições. Foi assim que o Halloween e sua cultura de invocação e interação com os mortos floresceu na América, ao mesmo tempo em que o espiritismo começava a crescer, por volta de 1848. Coincidência? Soma-se a isso o alarmante fato de que o Halloween se tornou um dia comum para crianças, adolescentes e jovens usarem uma tábua Ouija ou outro artefato para adivinhação, tentando fazer contato com espíritos que vagam pela Terra. Cabe aqui a seríssima advertência de que a Bíblia proíbe qualquer tentativa de contato com espíritos de mortos. E tábuas Ouijas ou coisas semelhantes são qualquer coisa, menos passatempos inocentes. Pessoas que se dedicam a esta prática podem trazer trágicas consequências para suas vidas, com sérios danos psicológicos e espirituais, inclusive possessão demoníaca. E entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Deuteronômio, capítulo 18, versos 10 ao 12. Na bruxaria moderna, o Halloween é uma das datas mais sagradas. Uma noite em que, segundo eles, a barreira entre o mundo físico e o espiritual fica mais tênue, mais fina. Muitos grupos satanistas também consideram uma noite especial para rituais, adivinhações e até sacrifícios. A ex-bruxa Doreen Irvine, em seu livro Libertada da Bruxaria, afirmou que a magia negra não difere muito do satanismo quando se trata de ritos, e que rituais reais de sacrifício ainda são realizados nas noites de Halloween. E para você que é cristão, que crê realmente nas Sagradas Escrituras, eu trouxe aqui 5 breves pontos de reflexão para ajudar eu e a você a refletir acerca dos possíveis impactos, influências ou de que forma essa data pode afetar nossas vidas. Se pode ser edificante ou se pode ser uma armadilha espiritual. São 5 breves pontos, confere comigo aqui. Vamos lá, o primeiro. Se nos envolvemos de forma inocente ou não com algo que está tão intimamente ligado ao mal, desde suas origens, podemos ter plena certeza de que não seremos afetados ou influenciados? Como ignorar o fato de que, historicamente, o Halloween é o dia em que os poderes das trevas escolheram para ser um dia especial para a invocação de Satanás e suas hostes, práticas de adivinhação, feitiçaria e consulta aos mortos? Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico, capítulo 19, verso
31. Segundo, muitos acreditam que imitar essas coisas no Halloween é um ato inocente, já que dizem não participar dos propósitos originais. Porém, a Bíblia nos adverte repetidas vezes para que não imitemos as práticas das sociedades pecaminosas que nos cercam. Por exemplo, João capítulo 3, verso 11 diz: não imiteis o que é mal. A palavra traduzida por imiteis aqui é o termo grego memimou, que literalmente diz: não tenha o hábito de imitar. Não seria a participação de um cristão nessas celebrações uma forma de imitação das práticas malignas? E se for, que mensagem estaria sendo passada ao mundo? Abstende-vos de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Terceiro, não estamos dando crédito e fazendo propaganda gratuita à celebração do mal por participarmos de uma festa que tem profundas raízes no mundo das práticas espirituais malignas? E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Efésios, capítulo 5, verso 11. Quarto, não estaríamos nós, de forma imprudente, familiarizando nossos filhos com práticas espirituais das trevas? Será que essa exposição não pode fazer com que algumas de nossas crianças ou adolescentes se sintam à vontade para explorar áreas do ocultismo no futuro? Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios, capítulo 22, verso 6. Quinto e último. Foi visto nesse estudo que na tradição que deu origem ao Halloween, segue o raciocínio comigo aqui, demônios e demais espíritos malignos eram liberados pelo Senhor dos Mortos para atormentar os vivos durante a noite de 31 de outubro de cada ano, correto? E que eram oferecidas ofertas de manjares e presentes para que esses espíritos deixassem as pessoas em paz. No legado espiritual, que permanece até os dias atuais, as balas representam as ofertas para apaziguar os espíritos, e as pessoas fantasiadas representam os espíritos sombrios que saíam para espalhar maldades e tormentos entre os humanos. A minha pergunta é: como você acha que Deus se sente ao ver nossos filhos e filhas fantasiados e representando espíritos malignos e demônios que saíam atormentar os vivos durante a celebração do Halloween, liberados pelo Senhor dos Mortos? Olha, não é meu objetivo aqui dizer o que você tem ou não de fazer, ou como você deve conduzir a sua vida, ou até mesmo o que ensinar a seus filhos. No entanto, se alguém me perguntasse se vale a pena ou não participar do Halloween, com base em tudo o que vimos e à luz dos ensinamentos bíblicos, meu conselho seria que tal pessoa ficasse longe dessas tradições. Que o Senhor nos conceda discernimento e sabedoria para não sermos enganados pelas trevas, disfarçadas de diversão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você onde você estiver. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.